Irei conversar como é que você sabe, dado um gráfico de uma função, aonde ela é crescente, aonde ela é decrescente. Primeiro, basta você entender que uma função crescente basicamente é assim: você aumenta o x, o valor do y aumenta também. Entenda bem o que eu estou dizendo, que uma função é crescente quando você aumentar o valor do x, o valor do y também aumenta. Ela tem comportamento nesse intervalo que eu estou examinando isso, de crescente. Pois, quando eu aumentar o x e a função estiver diminuindo, ela não é crescente, e sim decrescente. Mura, eu não peguei a ideia ainda. Esse primeiro exemplo que está bem aqui, essa função aqui, até me lembra uma parábola de uma função do segundo grau, eu posso perceber exatamente o que eu falei. Note um detalhe especial. Sempre quando você for examinar, essa é a dica, né? Esse aqui é aquela dica poderosa. Sempre quando eu for examinar crescimento ou decrescimento, eu vou olhar da esquerda para a direita. Sempre eu vou olhar assim. Eu pego o eixo X como referencial da esquerda para a direita. Entenda bem. Vou fazer aqui um esquema para você. Aqui o eixo das abscissas. Esse é o nosso caro. Quando eu olho aqui, esse pedaço dessa função, pedaço aqui da esquerda dessa minha função, esse aqui que eu estou comentando, esse pedaço aqui da função, o que é que eu posso perceber? Eu posso perceber um detalhe. Quando eu aumento o valor do x, como é que eu sei que está aumentando, professor, o valor do x? Da esquerda para a direita. Quando você quer, como se você estivesse caminhando. Você está caminhando aqui no sentido do eixo das abscissas, porque o eixo x aumenta da esquerda para a direita. Quando eu aumento, ou seja, quando eu ando da esquerda para a direita, esse pedaço da minha função aqui, ele não está aumentando e sim está diminuindo. Então eu percebo que nesse intervalo existe uma queda. E a gente fala que nesse pedaço que eu examinei, a minha função, ela é uma função aqui decrescente. Até mesmo o riscado. O riscado da caneta está dizendo, ó, está caindo a minha função nesse intervalo. Então, a gente fala que essa função ela é decrescente nesse intervalo. Eu posso continuar a minha análise com vocês. Eu vou analisar agora a parte da direita. Observe que na direita o x está aumentando também. Sempre aumenta quando você vai caminhando no sentido do eixo das abscissas. E aí o que acontece? Quando eu ando da esquerda para a direita, quando o valor do x vai aumentando, o meu valor do y também aumenta nesse pedaço aqui. Então, a gente fala que nesse intervalo aqui, a minha função, ela é uma função crescente. E você pode perceber, se você fosse desenhar bem aqui, que você está subindo. Então, a gente fala que essa minha função aqui, ela tem dois comportamentos. Bem, aqui existe um cara, existe um valor do x. Esse x aqui, como o meu papel é quadriculado, eu vou contar. É 1, é 2, um número 3 aqui. Então, aqui eu tenho um número 3. O que é que eu posso dizer que essa função ela é? Olha, essa minha função, bem aqui, quando o x é menor, por que menor? Porque é a esquerda. Quando o x é menor que o número 3, essa função ela é decrescente. Pegou a ideia? Agora, quando o x é maior que o número 3, à direita do número 3, essa função está aumentando, essa função ela é crescente. Então, é isso que nós queremos que você entenda. Que eu tenho funções que elas podem ter mais de um comportamento. Eu posso ter uma função, por exemplo, uma reta. Eu posso imaginar uma reta. Essa reta subindo assim, eu aumento o x, o y aumenta, é uma função crescente. Poderia ser uma reta caindo, já é uma função decrescente, mas nesse caso, dependendo do intervalo que eu estou olhando, antes do número 3, ela cai, depois do número 3, ela sobe. Tudo bem? Quando você pega um livro didático para ler,
vai aparecer essa ideia bem aqui. Seja a função fx e dois pontos do domínio, na verdade, dois números do domínio, um x1 e um x2. Ele coloca assim, x1 menor que x2. Então, dizemos que f de x1 é menor que f de x2, a função é crescente. Normalmente, quando você começa a estudar, isso aqui parece que você está lendo outro idioma, né? Como a gente diz aqui, amor, eu não compreendo isso aqui. Isso é o que eu acabei de falar para você. Quando você aumenta o valor do x, você aumenta quando você tem x1 menor que x2, quer dizer, você anda da esquerda para a direita. Quando você andar da esquerda para a direita, você percebe o valor do y, que o f que aparece aqui é o valor do y. Então, quando eu ando da esquerda para a direita, se o valor do y aqui, ele aumenta, ela é crescente. Se o valor do y diminui, ela é decrescente. Vamos fazer então a mesma análise nessa função aqui no gráfico. Nesse pedaço aqui, a função está subindo. A função é uma função crescente. Mas não é somente aí que ela é crescente também aqui. Então, nessa parte azul aqui, a gente fala que a minha função é uma função crescente. Por quê? Porque eu vou caminhando da esquerda para a direita, eu aumento o valor do x, o valor do y também está aumentando, ela é crescente. Agora, escreva isso matematicamente. Você vai colocar assim, ó, a minha função, ela é crescente. Aonde ela vai ser crescente? Quando, como é um papel quadriculado, vamos considerar os números aí, uma unidade. Aqui você tem menos 1, bem aqui você tem 1, 2, um número 3, aqui você tem 4, 5, 6. Aí já fica legal para você marcar. Aonde a minha função é crescente? Antes do menos 1, então eu digo assim, ó, x menor que menos 1, ela é crescente nesse intervalo, de menos infinito até o menos 1, está subindo, está aumentando, e ela é crescente também nesse intervalo e também no intervalo, né? Ou a gente pode colocar nesse, unido com esse, ou então esse intervalo aqui de 3 menor que x, menor que o número 6. Então, aí você tem aonde a minha função ela vai ser crescente, esse intervalo aí, ó, x menor que menos 1, ela é crescente, e também no intervalo x estando de 3 ao número 6. Show de bola? Alguém perguntaria, Mura, aonde a minha função ela é decrescente? Onde é que está caindo? A gente percebe aqui no visual, nesse intervalo aqui, ó, está caindo, uma queda, um decrescimento no intervalo de menos 1 até o número 3. É o intervalo que eu vou caminhando, sempre o meu olhar é da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita está caindo, então ela é decrescente. Que é esse esquema que aparece, x1 menor que x2, está dizendo, leia da esquerda para a direita. E aí você tem a sua função, que nesse intervalo ela vai ser decrescente. Vamos escrever aí? Então, coloque aí no seu caderno, a minha função, ela é decrescente quando eu estou no intervalo de menos 1 até o número 3. Você vai encontrar livros, por exemplo, que o autor às vezes coloca igual aqui, né? Ele considera igual aí, mas lá é um ponto, né, que seria a mudança de sentido, né? Esse pontinho no menos 1, ela passa de crescente para decrescente, então depende muito do autor, vou deixar da minha maneira. Show de bola? Agora que eu já tenho isso aqui, eu poderia perguntar uma coisa, o que acontece nesse pedaço aqui, acima do número 6? Acima do 6, professor, eu não sei dizer, sabe sim, pensa. Ah, já sei, é constante, muito bom. Então, essa função, quando você pega um número aí maior que o número 6, ela é constante. Então, você coloca aí que a sua função, ela é constante, fixa, né? Ou seja, o valor a partir do número 6, quando x vale 6, é uma reta paralela ao eixo das abscissas. E esse valor, você pode até
saber, né? 1, 2, 3, 4. Então, na direção do número 4. Isso quer dizer qualquer valor de x acima de 6, o valor da imagem. O que é o valor da imagem? É o resultado da função. É o valor do y. Qualquer número acima de 6, o valor sempre é um número 4. Isso é muito importante, né? Porque eu vejo os alunos não sabendo fazer essa análise. Porque é uma análise, né? Analisar gráfico, não apenas onde é crescente, decrescente, constante, outras informações, é um assunto que decorre tanto no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Então, ele passa, né, esses três, podemos dizer, 3 níveis de conhecimento e as pessoas ainda têm dificuldade e você tem que superar. Então, eu espero ter ajudado você a entender. Quando eu pego um gráfico, eu posso analisar aonde a minha função é crescente, decrescente, até mesmo constante. Se ajudou? Comente e compartilhe. Até a próxima. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.